Obrigado, senhor presidente. Serei breve. Nas pessoas do insigne desembargador presidente dessa colenda 19ª Câmara Civil e do emérito relator, cumprimento todos os desembargadores, o eminente procurador de justiça, o prezado serventuário, os colegas advogados, os senhores e as senhoras. O objeto da presente apelação desdobra-se em 4 prismas de análise, quais sejam: primeiro, em uma preliminar de mérito de prescrição da pretensão autoral; segundo, na ineficácia da notificação extrajudicial para a interrupção do prazo prescricional; terceiro, na inocorrência de ato inequívoco que importe em reconhecimento do direito pelo devedor; e, finalmente, em quarto, no imperativo de justiça para o improvimento da apelação. Iniciando pelo primeiro prisma de análise sobre a prescrição da pretensão de cobrança do crédito, Vossas Excelências constataram, certamente, que, de acordo com o contrato de promessa de pagamento por serviços de advocacia prestados, celebrado em março de 1991, está prescrita irremediavelmente a pretensão do crédito do autor apelante por força da norma do artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1, do vigente Código Civil de 2002. Arguiu o autor apelante que notificou os réus apelados, com fulcro no artigo 202, inciso 6º do Código Civil, ao fito de promover a interrupção do prazo prescricional quinquenal. A pretensão autoral não deve prosperar insignes julgadores. A lapidar sentença do eminente juiz Acó decidiu a quaestio iuris com absoluta exação. Deveras, consignou o ilustre magistrado de primeiro grau. Peço permissão a Vossas Excelências para ler o teor in verbis da conclusão do digno juiz sentenciante. Em 27/8/2015, foi realizado o depósito judicial do valor de R$ 1.438.465,81 nos autos número 52, dígito 62 de 1983, para pagamento integral do precatório número 41036/1996. Posteriormente, houve expedição dos respectivos alvarás dos valores depositados em juízo, cujos valores foram levantados entre os dias 26/6/2017 e 28/6/2017. Dessa forma, é certo que o termo inicial da prescrição começou a contar a partir de 26/6/2017, nos termos do artigo 189 do Código Civil. Assim, considerando que o prazo prescricional começou em 26/6/2017 e que a ação foi proposta em 9/11/2022, verifica-se que a pretensão autoral se encontra maculada pela prescrição. Quanto à prescrição da pretensão autoral, tolitor quaestio, portanto, preclaram os julgadores. Prosseguindo, Excelências, com o segundo prisma de análise sobre a insuficiência da notificação extrajudicial para operar a interrupção do prazo prescricional, a irretocável decisão do juízo de piso foi peremptória, ao assentar que, mais uma vez, Excelências, solicito vênia para a leitura do pronunciamento do meritíssimo juiz. Embora tenha sido realizada a notificação extrajudicial de Dorival, cuja notificação foi devidamente recebida mediante a R em 9/11/2017, tal ato não tem o condão de interromper a prescrição. Como se pode verificar, a lapidar fundamentação do eminente magistrado lança uma segunda pá de cal na pretensão autoral. A conclusão sentencial encontra, ademais, respaldo em copiosa jurisprudência da Corte Ordinária Superior e desse colendo Tribunal de Justiça do Paraná, reproduzida nos memoriais encaminhados via e-mail e recebidos por deferência especial de Vossas Excelências.
O terceiro prisma de análise diz respeito à inexistência de prova da ocorrência da hipótese do artigo 202, inciso 6º do Código Civil. Conforme os eméritos magistrados verificaram, sem dúvida, o autor apelante fundamentou a sua versão de interrupção do prazo quinquenal de prescrição da sua pretensão em a norma do artigo 202, inciso 6º do Código Civil, que prevê a interrupção do lapso temporal prescricional, entre aspas, por ato inequívoco que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Não logrou o autor apelante, no entanto, produzir prova do pretenso ato inequívoco dos réus apelados. Restringiu-se o autor apelante a formular infundadas alegações de pseudo-reconhecimento tácito da dívida, por não terem os réus apelados questionado o mérito do pedido de cobrança. Esforçou o autor apelante, outro sim, argumento não oponível aos réus apelados de que teria havido, abre aspas, admissão expressa, embora informal, fecha aspas, por parte do devedor principal, enfatize-se, excelências, por parte dos réus apelados, no sentido de que, abre aspas, só pagaria a dívida se fosse condenado judicialmente. Embora, conforme já observado, o argumento não seja oponível aos réus apelados, vale consignar-se que a afirmação do corréu expressa irretorquivelmente o oposto do que pretende o autor apelante. Vale dizer, uma declaração taxativa de que não reconhece a dívida. Concluindo esta sustentação oral, encerrarei com o plaidoyer quanto ao inarredável imperativo de justiça de improvimento da apelação. Consoante relatado pelos réus apelados em sua contestação, seja-me concessa a vênia pela última vez, excelências, para reproduzir o clamor dos réus apelados. Diante da espera de várias décadas, sem receber o que lhes devia o Estado do Paraná, acabaram os contestantes fazendo uma cessão de todo e qualquer direito àquela indenização em favor do irmão de uma escritura pública de cessão de direitos, lavrada no tabelionato de notas do distrito de Floriano, da cidade de Maringá, constando das folhas 92 a 94 do livro número 148M. Prosseguem os réus apelados. Portanto, os contestantes não usufruíram de nenhum direito relativo à parte que ficou para trás quando houve o primeiro pagamento, pois, como o próprio autor confessa, os peticionários lhe pagaram o valor devido corretamente e tudo que foi recebido foi feito pelas pessoas. Concluíram os réus apelados assim o seu clamor. Veja-se, dignos desembargadores, que os réus apelados, como que, para se usar uma expressão do populacho, nadaram e se afogaram na praia, desafortunadamente, sem os seus direitos. Nos memoriais encaminhados aos eméritos desembargadores desse preclaro quórum julgador, o último apelo foi de que o julgamento fosse balizado no inarredável imperativo de justiça. Foi invocado, então, o conceito de justiça do filósofo estadunidense Ronald Dworkin. Desta feita, na sustentação oral, rogo vênia a vossas excelências para prestar merecida e sempre insuficiente homenagem a um jurista brasileiro, um dos mais sábios do planeta em toda a história do direito. Refiro-me ao mestre dos mestres, Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, que, ao enunciar a sua própria teoria da justiça, teve a respeitosa coragem de divergir, em parte, do gênio alemão Immanuel Kant, quanto à dicotomia Sein-Solle, ser e dever ser. O primeiro, o ser, o mundo dos fatos. O segundo, o dever ser, o mundo do direito. Enquanto o filósofo germânico apregoava a separação absoluta entre os dois mundos, o nosso genial jurisconsulto
preconiza o oposto exatamente. Para ser justo, o direito, em sua fundamentação teórico-normativa, deve ser funcionalizado na dimensão prática da vida, atento à realidade individual e social dos jurisdicionados. Concluindo, rogam os réus apelados que seja considerada, no julgamento da causa, a desventura da sua história de vida ao longo da batalha judicial travada, ao todo, por mais de 2 décadas, de cujos depauperados resultados econômicos não obtiveram o mínimo proveito. Ante o exposto, invocando os doutos conhecimentos de vossas excelências, rogam os réus apelados que seja negado o provimento in totum ao recurso interposto pelo autor apelante. Agradeço a atenção de vossas excelências, permaneço à disposição para esclarecimento de qualquer questão ligada aos fatos da causa e vos desejo boa continuidade dos trabalhos.